Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender ainda mais como você se livra de relacionamentos tóxicos, como é que você sai de relações que estão te prejudicando. Uma relação tóxica, ela rouba a sua energia. Escreva aqui, energia. Rouba a sua energia. E por que você precisa saber disso? Nós precisamos de energia para sobreviver. É como um combustível de um carro. Imagina que você tem o carro mais lindo, aquele carro que você sempre sonhou na sua garagem agora. Aí você vai entrar nesse carro, você vai colocar a chave, só que aí esse carro nem liga. Por que ele nem vai ligar? Porque ele está sem combustível. Então não adianta você ter um carro lindo, maravilhoso, sem combustível. Faz sentido isso para você? O combustível é energia. E você precisa dessa energia, você precisa ter esse combustível emocional. Combustível emocional, escreva aqui, combustível emocional. Por quê? A emoção, nós temos várias emoções e as emoções nos protegem. A emoção é o combustível da ação. A emoção é o combustível da ação. Existem emoções que são positivas e que fazem com que a gente haja de uma maneira, digamos, mais proativa, com mais intensidade. Quer ver um exemplo? Quando você está feliz, quando você está saudável, a sua produtividade, ela é melhor ou ela é pior? Você produz mais ou você produz menos? Coloca aqui. Quando você está bem, você está feliz, você acorda super feliz. Quando você está saudável, né, fisicamente saudável, como é que você age? Você é mais produtiva no dia ou você vai produzir de uma maneira mais lenta? Como é que é para você? Com certeza, quando nós estamos felizes, quando nós estamos saudáveis fisicamente e emocionalmente, a nossa produtividade sempre é maior. O que é diferente de quando você está doente. Quando você está doente, quando você está infeliz, quando você está muitas vezes triste e fisicamente doente e emocionalmente também, a sua produção será menor. Então, a qualidade desse combustível também é importante para suas ações. Faz sentido isso para você? Só que imagina o seguinte, que você, ao longo das suas relações, você tem ao seu lado pessoas que roubam essa energia. Ladrões de energia ou ladras de energia, pessoas que roubam a sua energia. E quanto mais essas pessoas roubam a sua energia, mais enfraquecida você fica. Você acaba perdendo o controle muitas vezes, você acaba sendo tomada por essas emoções negativas e aí a sua vida paralisa. Muitas pessoas que vivem a procrastinação, quem aqui vive a procrastinação? Deixa eu dar um bom dia enquanto você diz aí se você vive ou não a procrastinação. A Ayla Lopes Araújo, bom dia. Angélica Pado, a Carol, boa Neide. A Lu Silvio, Leandro Máximo, Dar Nascimento, a Marlene também por aqui, a Cláudia Ferreira, bom dia Cris, a Maria Selma, ótimo, muitas pessoas chegando aqui, a gente está falando de relações tóxicas, Eliane Pereira também chegando por aqui. Quando você está enfraquecida, você vai produzir menos, quando você está saudável, você vai produzir mais. E pessoas tóxicas podem acabar com a sua produtividade. E é por isso que você talvez procrastine hoje. Procrastinar é adiar. E as pessoas reclamam disso. Você talvez reclame, nossa, eu tenho procrastinado muito. Você tem procrastinado os seus sonhos? Você tem deixado para depois aquilo que realmente é bom para você? Você tem deixado você mesma na última posição da fila? Porque você está procrastinando as coisas que são boas para você. As coisas que são importantes. Bom dia, Eloide. Seja muito bem-vinda. Você está adiando isso. Então presta muita atenção. Essa relação tóxica, ela precisa ser interrompida. Ou, no mínimo, controlada. Você precisa interromper essa relação tóxica. Por quê? Porque ela está roubando não apenas a sua energia, como você entendeu. A energia você precisa dela para quê? Para produzir, para entrar em ação. A emoção, escreva aqui, a emoção é o combustível da ação. Então se eu estou com uma emoção positiva, eu estou feliz, eu estou com a felicidade, claro que eu vou ser mais produtivo. Agora, se
no meu tanque emocional aqui, eu tenho tristeza, eu tenho a raiva, eu tenho o medo, claro que a minha produtividade vai ser menor. O meu carro, ele não vai andar da maneira que ele deveria andar. Por isso que você ter a emoção certa, a emoção positiva, para as ações que você precisa, é fundamental para que você saia dessa procrastinação. E uma relação tóxica, ela rouba isso de você. Quer ver, ó? Você vai, talvez você vai dedurar a sua idade agora. Mas você lembra do filme do Superman, da década de 80? Eu não lembro porque eu era jovenzinho, eu vi isso na internet dia desses. Mas você lembra do filme do Superman? E tem uma cena muito emblemática, que eu acho que é no Superman 2, não é nem no 1, é no 2, que o Lex Luthor, o vilão, ele chama, meio que ele atrai o Superman para a caverna dele, e aí lá para o esconderijo dele, ele começa a falar lá umas groselhas pro Superman, até que ele abre um baú que tem uma pedra verde, que é a famosa Kryptonita. E aí o que acontece? O homem mais forte do mundo, o herói, o Superman, ele vai enfraquecendo. E aí ele não consegue nem ficar de pé direito. A Kryptonita é tóxica para o Superman, faz sentido? E aí ele enfraquece. Quem é a sua Kryptonita? Reflita aí, quem é a sua Kryptonita? Quem são as pessoas que são a Kryptonita para você? Que só de você estar do lado delas, você já se enfraquece. Por quê? Porque elas trazem essa toxicidade. Elas fazem com que você se sinta enfraquecida, desvalorizada muitas vezes. Você vai se sentir muitas vezes incapaz ao lado delas. Não porque elas são melhores do que você, mas porque elas te enfraquecem. Elas te criticam apenas por criticar, sem nenhum embasamento. Elas falam palavras duras, desmerecedoras, e você vai aceitando isso. Por isso, presta muita atenção agora no que eu vou te falar. Bom dia, Raquel. Bom dia, Elo Almeida. Bom dia, amado. Obrigado. Bom dia, a Eide Almeida também por aqui. O meu grande amigo Vinícius Paciolo, seja muito bem-vindo. Eu preciso te falar uma coisa muito importante aqui. Para você se livrar de uma relação tóxica, você precisa agir. Você precisa decidir verdadeiramente sair dessa relação. E essa decisão é só sua. É só sua. Você, claro, pode se preparar para isso, é por isso que você está aqui. Eu estou te preparando para que você saia dessa relação tóxica, mas presta muita atenção. Só você pode fazer isso. E esperar talvez um milagre, esperar que alguma coisa mágica aconteça na sua vida, não vai adiantar. As pessoas que eu conheço, que passaram pelo meu protocolo de hipnoterapia, que fizeram a blindagem emocional, o meu programa de 21 dias, elas só saíram de relações tóxicas quando elas decidiram sair. E o que vai fazer a diferença para ela sustentar essa decisão é ela ter, escreva aqui, blindagem emocional, que é dominar essas emoções. Lembra, a emoção é o combustível da ação. Se eu coloco uma emoção errada no meu tanque emocional, o meu carro não vai andar. Se você chegar agora no posto lá de gasolina e falar assim, ô amigo, bom dia, enche o tanque aqui de gasolina adulterada. Eu quero a pior gasolina, a mais adulterada, que tem água, que tem refrigerante, sei lá, tem tudo de ruim. Não, água é ótima, eu só falei ruim o refrigerante. A água é maravilhosa. Mas essa gasolina vai fazer seu carro andar? Não, porque ela tem problemas. Então, a sua emoção, ela determina a tua vida, as emoções que você tem aí. E talvez nesse momento, por conta de toda a construção que você teve ao longo da tua vida, as emoções são mais negativas do que positivas. Ô gata, como que eu sei se as minhas emoções são mais negativas ou positivas? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai colocar aqui. Você coloca a resposta. Tudo bem?
Você coloca sim ou não, ok? Vou te fazer uma pergunta e você coloca sim ou não. A Angélica, bom dia, meu marido quer que eu peça demissão do meu trabalho e mude para outra cidade. Quando disse que não vou agora e... Aí vai ter continuidade. Beleza, Angélica. Enquanto isso, quando você continua, eu vou fazer a pergunta aqui para todo mundo e você responde sim ou não, ok? Como é que você vai saber se as emoções que você tem hoje, elas são mais positivas ou negativas? Porque essas emoções determinam quem você é hoje. Os seus pensamentos que estão aqui na sua mente, eles são mais negativos? Sim ou não? Eles têm ali um foco mais negativo? Você está vendo sempre problema em tudo? Sim ou não? Você olha para um desafio e a primeira resposta, o primeiro pensamento que vem é: eu não vou ser capaz de superar esse desafio? Sim ou não? Seus pensamentos são mais negativos? Coloca aqui para mim, sim ou não? Essa resposta, obviamente, ela precisa ser sincera. E você tem que ser sincera com você mesma, não é nem comigo. Tudo bem? Mas, Angélica, já vamos falar aqui com você, tá bom? Mas deixa eu só terminar isso aqui. Os seus pensamentos eles são mais frequentemente negativos? A Elô está dizendo que não. Então, se não são, muito provavelmente as emoções são mais positivas. A Neide, sim, ou seja, a Neide tem mais pensamentos negativos, frequentemente mais negativos. O que isso significa? Que as emoções negativas, elas estão ocupando mais espaço. Por isso que, por exemplo, você precisa entender o que é uma emoção negativa. E elas são três. São três. E eu quero que você escreva aqui. Tudo bem? 3 emoções negativas. Deixa eu só fechar aqui com a Angélica. Ó. Vou voltar, tá bom, Angélica? Meu marido quer que eu peça demissão do meu trabalho e mude para outra cidade. Quando disse que não vou agora, e ele me disse que sou uma mulher de merda. Olha só. A primeira coisa é que numa relação tem que ter um equilíbrio, né, entre dar e receber. E um relacionamento, ele é feito muitas vezes de renúncias. E talvez o teu marido, ele precise enxergar as tuas necessidades. As tuas necessidades. E talvez quando ele tem essa reação, é porque ele não olha para você e para suas necessidades. Ele está olhando apenas para ele. É uma pessoa egocêntrica. O egocentrismo faz com que eu olhe só para mim, só para as minhas necessidades. Então, é importante que ele, se ele realmente faz questão de continuar junto com você, é importante que ele reveja a maneira como ele te trata. Por exemplo, quando ele diz isso, e talvez ele tenha dito isso no momento de raiva, mas o que não atenua em nada. Mas isso não é legal. E olha só, eu sou sempre uma pessoa positiva e nunca digo não para ele. Pois é, olha só, você tem um padrão de obediência. Existe um padrão de obediência. E aí o que acontece? Quando você consegue se posicionar, há uma reação que ele não está esperando. Então, aonde que você precisa, o que você precisa? Primeiro, você precisa entender por que existe esse padrão obediente aí. Provavelmente, sem conhecer a tua história, existe aí uma ferida do abandono. Uma ferida do abandono. E aonde que isso aconteceu pela primeira vez, ô gata? Provavelmente na relação com a mãe. E o abandono, como eu sempre digo aqui, não é apenas o abandono físico. Porque pode ser que você tenha vivido fisicamente com a sua mãe estava 24 horas com você. Porém, há o abandono emocional. O abandono emocional, ele gera essa ferida. O que é o abandono emocional? A mãe não conseguiu te dar afeto, ela não conseguiu te dar carinho, ela não conseguiu te dar segurança, ela não tinha tempo com você. E aqui, como eu digo em todas as manhãs, sem julgar a mãe. Porque essa mãe estava vivendo várias coisas. Então, quando você vai para uma relação amorosa e você é muito obediente, e talvez você tenha sido obediente para não causar brigas, talvez pelos filhos,
isso vai te adoecendo. Porque talvez você faça coisas contrárias àquilo que você fez, coisas contrárias àquilo que você gostaria. É por isso que uma relação tóxica esconde, entre outras coisas, né, que é o nosso tema aqui, entre outras coisas, a nossa verdadeira essência. Quem a gente é de verdade. E quando você não é a sua essência, quando você não vive a sua essência, aquilo que você é de verdade, a gente adoece. Quando a gente precisa ser um personagem para sobreviver, quando a gente precisa botar uma máscara, por exemplo, de uma pessoa obediente, sendo que a gente gostaria de ter uma liberdade, a gente gostaria de fazer coisas diferentes da nossa maneira, a gente adoece. Muitas doenças começam exatamente quando eu não sou fiel à minha identidade, à minha essência. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim, Angélica, por favor. Rafa Silva, bom dia. Cris Monteiro, a Eloide já estava por aqui, bom dia. Elisângela, seja muito bem-vinda. A Sônia também. Existem 3 emoções negativas que eu quero que você saiba agora. A Valkyrie, uma relação tóxica nos faz a gente se perder da gente. Exatamente, é isso. Perfeito. A Mônica, muito forte isso, ser fiel a si mesmo. É a coisa mais difícil, viu, Mônica? A gente ser congruente. Existem 3 fases. Eu sempre digo isso para quem já fez blindagem emocional comigo, sabe. Existem 3 fases de uma transformação de vida. Existe aquela fase quando você decide, né? Quando você decide realmente transformar a sua vida, existe uma primeira fase que você está sozinha. E meio que as pessoas não acreditam que você está se desconectando delas para ser quem você é. Então existe uma primeira fase de descrença. As pessoas vão até rir de você. Quando você muda hábitos, quando você muda atitudes, elas vão até rir de você. Existe uma segunda fase, que essas pessoas começam a estranhar que você persiste nisso. Só que poucas pessoas vão para essa segunda fase. Quando você persiste nisso, as pessoas começam a te atacar. E normalmente são as pessoas mais próximas. Elas começam a te atacar. Elas começam a te desvalorizar e te desmerecer para ver se você muda de ideia. E a terceira fase, quando você continua sustentando, e também poucas pessoas chegam a essa terceira fase, é quando você realmente vive aquilo que você é, a tua essência. E aí, a desconexão com aquelas pessoas do início, ela é praticamente total. A vantagem é, você vai se conectar a partir de agora com pessoas mais próximas àquilo que você é. Então, provavelmente você vai mudar os seus amigos, você vai mudar as suas relações, ou você vai controlar essas relações tóxicas. Tudo bem? Legal, fez sentido para a Angélica o que eu falei. Existem 3 emoções negativas que você precisa entender aqui. Existe uma emoção negativa chamada tristeza. A tristeza é uma emoção negativa. Gata, mas eu não posso ter a tristeza? Claro que sim, a tristeza vai surgir na sua vida. Por exemplo, se uma pessoa próxima a você falecer e que é querida a você, você vai ficar triste e tá tudo bem. A emoção vem para meio que para te acalentar. Isso é muito importante que você entenda. Não dá pra gente viver sem emoção. A emoção é um recurso de sobrevivência. É um recurso de sobrevivência que a nossa mente usa. Então eu tenho lá uma perda muito grande de uma pessoa muito querida, e aquilo me desestrutura. A emoção, no caso chamada tristeza, vem para me proteger, para que eu me mantenha viva. Tudo bem até aqui? Segunda emoção negativa, a raiva. Quando você está com raiva, você faz muitas vezes coisas que você se arrepende depois. Faz sentido? Quer ver um exemplo clássico? Trânsito. Quando você fica com raiva no trânsito, e eu já fui essa pessoa, eu já fui muito essa pessoa, de brigar no trânsito, achar que eu ia resolver tudo no trânsito, era muito ruim, porque aquilo reverberava. Aliás, só para você ter uma ideia, existem estudos de neurociência que dizem, depois de um pico de raiva, vamos imaginar aqui que
a gente briga aqui, né? Aí você tá com raiva de mim desse lado e eu tô com raiva de você desse lado aqui, e a gente usa palavras pesadas, como infelizmente aí o marido da Angélica usou para ela, palavras pesadas, a raiva toma conta da gente. Sabe quanto tempo? Isso é estudo de neurociência, mostra quanto tempo que dura para essa energia da raiva ir embora? 48 horas. 48 horas. Por isso que você fica ruminando. Você já percebeu? Quando você tem uma briga, aquilo fica ruminando dentro de você? Pensamentos, não fica? Não acontece isso com você? Sim ou não? Coloca aqui pra mim. É por quê? Porque aquela emoção ela é tão impactante que você fica reverberando ela. 48 horas para ela, digamos, dissipar. Isso, claro, desde que você consiga interromper os pensamentos. Se você não conseguir interromper os pensamentos, tem gente que está ruminando raiva há décadas, né? Mas estudos de neurociência já mostram que pelo menos 48 horas para essa energia da raiva ir embora. E a terceira emoção negativa é o medo. O medo é uma emoção e é uma emoção negativa. Então imagina que se você coloca no seu carro, lembra lá o exemplo do carro que eu dei no início, para quem chegou agora, só para você entender. A emoção é o combustível da ação. Então imagina que você tem o carro mais bonito aí, o carro dos seus sonhos na sua garagem. Você entra nesse carro, liga o carro, mas ele não funciona, ele não anda. Por quê? Porque falta combustível, falta gasolina. A emoção é o nosso combustível da ação. A gente age porque existe uma emoção ligada. É como se fosse um impulsionador. Agora imagina se você tem um carro que o combustível é o medo. Esse carro vai andar rápido, por exemplo? Esse carro vai na direção que você gostaria? Não. Porque o medo, ele está sendo o quê? Ele está sendo usado para fazer esse carro andar. Ou seja, enquanto essas três emoções negativas, elas estão aí. E por que elas estão aí? Porque são experiências de vida que você teve. São experiências que você teve. Por isso que quando você tem pensamentos frequentemente negativos, é porque existem muitas dessas emoções. Boa, Mônica, obrigado. Eu ia pedir exatamente isso, obrigado, Mônica. As três emoções negativas, tristeza, raiva e medo, são elas que estão o quê? Direcionando a sua vida. E aí por isso que os pensamentos são frequentemente negativos. Entenda uma coisa, algo acontece externamente, é o gatilho, escreva aqui, é o gatilho. Valquíria, tristeza, raiva e medo, ó, a Mônica escreveu aqui pra gente. Isso, Elô, o medo aprisiona. Por quê? Porque assim, ó, por que aprisiona? E não apenas o medo, tá, Elô? Oi, Ana Paula, seja muito bem-vinda. A Yanita Takahashi, a Yane Takahashi, seja muito bem-vinda. Algo externo acontece. A gente chama isso de gatilho na neurociência. Isso é um gatilho. É aquilo que dispara um processo emocional. E aí você vai entender. Não é apenas o medo que nos aprisiona. A raiva também aprisiona, a tristeza também aprisiona. Tudo bem? Agora entende uma coisa. A partir de um gatilho... Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. A partir de um gatilho externo, automaticamente um pensamento será gerado. Há um gatilho externo e vem um pensamento. Pensamento gera um sentimento. Eu penso e eu sinto, eu dou um significado para aquele gatilho que aconteceu. E a partir daí eu ajo. Então, ó, escreva aqui: pensar, sentir e agir. Esse é um processo automático. Vitor Sérgio Rodrigues, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Isso é um processo automático
que a nossa mente executa a partir de um gatilho externo. Eu vou exemplificar isso para você entender como é tão importante você resolver algumas feridas emocionais que talvez você carregue aqui. Tudo bem? Então, presta atenção. Vamos imaginar que você está andando numa rua escura e é tarde da noite, 11h30 da noite. É uma rua escura, deserta, e você está indo para sua casa. A tua mente, o tempo todo, ela está o quê? Buscando garantir a sua sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência, o tempo todo. Sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. A tua mente, ela vai ficar mais em alerta, certo? Opa, estamos aqui num lugar que a gente não conhece direito, tá tudo escuro, pode ser que tenha um perigo aqui, pode ser que tenha um assaltante, pode ser que tenha um predador. A mente não sabe distinguir isso, ela tá ali preocupada com o que pode acontecer com você. E aí, você tá andando. Quando vê, você escuta um barulho de passos. Passos atrás de você. Esse é o gatilho. Passos. Pô, estou escutando passos. Estou ouvindo aqui passos atrás de mim. Automaticamente, esse pensamento é formado. Eu pensei, opa, existem passos atrás de mim. E aí, rapidamente, nesse contexto, estou ouvindo passos atrás de mim numa rua deserta, escura, tarde da noite. A tua mente, ela vai precisar dar um significado para isso. E para dar um significado, o que vai acontecer? Ela vai buscar rapidamente também se essa situação ela é positiva no sentido de garantir a sua sobrevivência ou negativa. Ela vai querer entender se aquilo já aconteceu com você e como que você escapou disso. Aí vamos lembrar, vamos imaginar que em algum momento você ou viveu uma situação parecida com essa e, por exemplo, tinha um ladrão atrás de você, ou em uma outra situação você ouviu a história da sua mãe, do seu irmão, de um amigo que viveu uma situação parecida. E aí o que acontece? Rapidamente, ela pega algo aqui da sua mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, e dá um significado. A partir daí você sente algo, você dá um sentimento para isso. Vamos chamar de medo, que é o mais comum. Você vai ficar com medo, certo? O medo é uma emoção. A emoção serve para quê? Para disparar uma espécie de alerta para que o seu corpo haja, para que o seu corpo sobreviva. Então vamos lá, você sentiu esse medo, o medo veio, a emoção medo veio para te proteger. Tá todo mundo aqui comigo, sim ou não? Dá um coraçãozinho aqui para eu saber se tá todo mundo aqui comigo, se você tá entendendo isso. Porque você vai entender hoje muitos dos sintomas que você tem, como crise de ansiedade. Porque aí o que acontece? A partir desse contexto, estou numa rua escura, tarde da noite, sozinha, e eu estou ouvindo passos atrás de mim, o medo surge. E a partir daí, existe um comando que o meu corpo atende. Ou eu luto, ou seja, eu viro para trás para ver se tem lá realmente um bandido, e eu vou lutar pela minha sobrevivência, ou eu fujo, ou seja, eu corro o mais rápido possível para chegar em casa sã e salva, ou eu paraliso, eu congelo, e eu não consigo sair do lugar. Esses são 3 recursos da natureza que nós temos o tempo todo. Estão conosco exatamente para garantir a nossa sobrevivência. Escreve aqui, lutar, fugir e paralisar. Escreva aqui para você não esquecer. Lutar, fugir e paralisar. Ô gato, eu não quero esses recursos. Não tem como. Não tem como. Isso vem de fábrica. Não dá para você tirar isso, beleza? Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. São 3 recursos da natureza. São recursos automáticos.
automáticos. Ah, eu posso escolher qual que eu quero? Não. Você, na verdade, vai passar, entre aspas, a usar um com mais frequência se você viveu situações em que aquilo deu certo para garantir a sua sobrevivência. Ótimo, Sara, ótimo, Mônica, ótimo, Neide. Isso, lutar, fugir e paralisar. Então vamos imaginar de novo. Esse contexto, você está lá na rua deserta, sozinha, tarde da noite, ouve passos atrás, você fica com medo, que é uma emoção, e a partir daí você luta, foge ou paralisa. Vamos imaginar que você automaticamente resolve o quê? Fugir. Inconscientemente, você começa a correr o mais rápido possível. Isso é fuga, certo? Começa a correr. Aí você consegue entrar na sua casa, segura, e aí você olha para trás. E aí você olha e percebe que não tinha nenhuma pessoa ali atrás, não tinha nenhum bandido. Tinha apenas um gato andando atrás de você, e ele estava pisando em algumas folhas e aí fez esse barulho. Talvez você já tenha vivido uma situação muito parecida com essa, de se enganar e ter feito uma ação. Mas o que importa aqui é esse processo automático garantir o quê? A sua sobrevivência. Faz sentido? Porque poderia ser sim um bandido, pronto para te atacar. Podia ser um leão, pronto para te atacar. Ou seja, podia ser realmente algo que seria um perigo à sua sobrevivência. A tua mente, isso tudo que eu falei aqui em alguns minutos, a tua mente faz isso em segundos, milésimos de segundos. Por quê? Porque para ela tudo é sobrevivência. E aí não importa, mas nossa, era só um gato. Pois é, mas pelo menos você está vivo, né? Então que bom, isso que importa. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar. Porque se você entendeu isso, todo mundo entendeu que isso é um processo automático? Coloca aqui sim ou não, se você entendeu. Se você não entendeu, diz que eu vou te explicar de novo, não tem problema nenhum. Mas, se você entendeu, você vai compreender algumas coisas que acontecem hoje na sua vida. Boa Sara, esse mecanismo, a Angélica também entendeu, ótimo, a Neide também, excelente. Esse mecanismo automático, como eu disse, começa através do quê? De um gatilho. Alguma coisa está acontecendo. Boa, Eloide. Está acontecendo lá. Alguma coisa está acontecendo e aí rapidamente a minha mente faz uma leitura para garantir a minha sobrevivência. Às vezes ela vai acertar, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Boa, Luciana, boa, Elô. Na maioria das vezes não. Por quê? Porque esse lutar, fugir ou paralisar está baseado no quê? Nas interpretações que a sua mente tem. E o que são essas interpretações? Elas são o resultado das experiências de vida que você teve. Por exemplo, quem aqui tem medo de cachorro? Coloca aqui, se você tem. Se você não tem, coloca não. Tem pessoas que têm muito medo de cachorro e tem pessoas que amam cachorro, né? Tratam inclusive como filho. Ou seja, para cada pessoa há uma experiência diferente. A pessoa que teve uma experiência ruim, por exemplo, na infância, sei lá, infelizmente foi mordida por um cachorro, claro que ela vai ter medo do cachorro. Por quê? Porque a mente criou aqui uma interpretação do que cachorros são perigosos. Faz sentido? Eu não quero ficar muito perto de cachorro. E aí o que acontece com pessoas que, por exemplo, viveram essa experiência? A maioria aqui gosta de cachorro, né? Pelo que eu entendi. Mas você deve conhecer talvez alguém que não goste. Como é que essas pessoas se comportam? Elas ficam até meio paralisadas, não ficam? Elas ficam muitas vezes distantes. Por quê? Porque existe uma interpretação, uma experiência que ela viveu. E aí ficou aqui, ó, cachorros são perigosos. E aí quando eu estou próximo do cachorro, vem o medo. E aí eu me protejo. Tudo bem? Faz sentido? Isso é importante que você entenda. Por quê? Muitas coisas que acontecem hoje na sua vida, elas são resultado desse processo automático de milésimos de segundo
que fazem o seu corpo agir para te proteger. Eu vou voltar ao exemplo aqui, que eu falei, só para você entender agora, sobre crises de ansiedade. Alguém, infelizmente, tem crises de ansiedade? Crises que eu digo com sintomas físicos, como dor no peito, aquela falta de ar. Alguém tem isso? Porque talvez agora você vai entender como é que funciona para você chegar a uma crise de ansiedade. Presta atenção. A mesma coisa do exemplo que eu te dei. A Sara tem. Então, Sara, presta muita atenção agora, porque você vai entender por que você por que existe. A Luciana também. Então, fica aqui comigo. A Ana também. Vamos lá. Olha só. O que acontece? Existe um gatilho que é disparado através de alguma coisa. Pode ser algo que você está vivendo, uma fala que você escuta, enfim. Um gatilho é disparado. E aí esse processo de pensar, sentir e agir que a gente falou aqui. Vamos voltar ao exemplo daquela pessoa, você que estava lá na rua escura à noite, ouve passos atrás de você, ouve passos, e aí automaticamente você sai correndo. E aí você corre rapidamente para chegar em casa. Quando você termina essa corrida, como é que você está fisicamente? Conta para mim. Imagina você, correu 500 metros numa grande velocidade. Como é que você se sente? A Valquíria escreveu aqui algo que não digamos que é meio certo. O medo sempre me levou à ansiedade. Não é o medo que te leva à ansiedade, mas o medo é um componente da ansiedade. E você vai entender daqui a pouquinho, Valquíria. Então, como é que você termina essa corrida? Isso, a Sara, coração na boca. Que, de uma certa maneira, não é a mesma sensação quando você tem uma crise de ansiedade? Sim ou não? Coloca aqui para mim. A Eloide, mãos dormentes, suor. Porque naquele momento você lutou pela sua sobrevivência. Ou lutando, ou fugindo, correndo o mais rápido possível. Então, a Sara, ela botou um ótimo exemplo aqui. Coração na boca. Por quê? Porque você correu tão rápido. O coração realmente parece estar na boca, porque, cara, você correu muito rápido. E aí você olha para trás, como eu falei no exemplo. Era só um gatinho. Não tinha leão, não tinha bandido nenhum. A Luciana, cansada, exatamente. Numa crise de ansiedade, acontece o mesmo mecanismo que a gente falou aqui. O mesmo mecanismo, só que com elementos diferentes. Né? Nem sempre você vai ter uma crise de ansiedade dentro desse contexto que eu te falei, de andar numa rua escura. Pode ser que sim, mas existem elementos importantes que você precisa entender para identificar e se livrar totalmente das crises de ansiedade. A primeira coisa, o gatilho. E aí tem a ver com as relações tóxicas que a gente tem. Uma relação tóxica é um grande gatilho. Por isso que uma relação tóxica esconde muitas vezes a solução de um sintoma que você carrega há anos. Então vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui que é muito comum nos meus atendimentos de hipnoterapia, só para você entender como esse mecanismo funciona. Vamos imaginar que você hoje tem uma relação tóxica com o seu marido, com o teu parceiro. Tudo bem? É uma relação que você acorda bem, por exemplo, um dia de sol como esse, feliz, puxa, tenho vários planos, e aí o seu marido fala uma coisa dura pra você, te desrespeita, enfim. Isso é o gatilho, é essa relação tóxica, ok? Essa fala muitas vezes. Aí gera o quê? Acompanha aqui comigo. Gera um pensamento. Puxa, sempre ele não me respeita, ele me desvaloriza, eu não quero mais estar nesse casamento. Aí esse pensamento gera um sentimento, gera uma emoção. Tudo bem? Essa emoção, eu vou dar aqui um exemplo. Essa emoção é o medo. Por quê? Porque quando vem o pensamento de eu quero me separar, eu não quero ter mais isso, vem um pensamento de que, puxa, mas
eu não consigo sobreviver sozinha, eu não quero ficar sozinha, abandonada. E da onde que vem isso? Das experiências e daquelas interpretações que você tem aqui. Porque em algum momento você viveu o abandono e, de uma certa maneira, essa relação tóxica é um ganho secundário. Escreve aqui, um ganho secundário. É um ganho secundário. Não, mas o meu marido, ele me desrespeita, eu não quero estar mais casada com ele. É um ganho secundário por quê? Porque a tua mente acredita que ele te dá segurança, que ele te dá o afeto que você não teve na infância. E aí o que acontece? Eu penso, eu sinto, e aí eu ajo, isso em milésimos de segundo. Aí, por exemplo, a sensação é de querer fugir daquela situação, faz sentido? A decisão é de fugir daquela situação. Então é como se você corresse os mesmos 500 metros do exemplo que eu dei do gato. Só que você nem precisa correr. Sabe por quê? Porque a tua mente, ela tá tão bem programada para garantir a sua sobrevivência que ela automaticamente, mesmo sem saber se você realmente naquele momento está correndo um perigo ou não, o que ela faz? Ela dá um comando para o teu corpo, por exemplo, fugir. Nesse momento, hormônios são disparados pelos seus músculos. E aí é como se você tivesse feito uma corrida de 500 metros em 10 segundos. E aí, quando termina a corrida, termina esse processo. Eu estou no meio da crise de ansiedade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, muitas das crises de ansiedade que talvez você tenha, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser resolvida tratando-se a causa. E qual é a causa? É o marido? Não. Presta atenção. A causa vem de onde? Vem dessa ferida emocional que você viveu. Porque é essa ferida emocional que te impede de sair dessa relação. Mas claro, você vai precisar se livrar dessa relação tóxica, ou pelo menos se blindar dela. Então assim, resolver apenas a separação, beleza, eu consegui me separar. Isso resolve em partes do teu problema. Porque qual é a tendência? Com a ferida emocional, eu vou trazer para a minha vida pessoas muitas vezes indisponíveis, pessoas muitas vezes que estão o quê? Apenas me dando um ganho secundário. E que aí são narcisistas, que acabam me explorando a minha vida e assim por diante. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se você entendeu. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Porque isso funciona também, sabe para quê? Para procrastinação. Pessoas que procrastinam, qual seria o recurso da natureza que a mente coloca pra gente para não fazer algo? Ou a gente paralisa, ou a gente foge, certo? Então a gente deixa de fazer. Ou a gente paralisa lá numa tarefa e não faz mais nada, porque é um recurso automático. Agora, por que esses recursos são ativados? Porque existe uma interpretação de que talvez aquela atividade seja um perigo à minha sobrevivência. E não é. Muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, prosperar, qual é a razão? São essas interpretações de que, por exemplo, o dinheiro destruiu a família, que o dinheiro foi maligno porque ela ouviu muitas vezes as histórias de que ricos são vilões e os heróis são mocinhos. A gente viveu uma construção, para quem da minha idade aqui, né? Eu tenho 47 anos, viveu na década de 80, 90 com as novelas. As novelas, elas, aqui no Brasil, elas tinham uma alta penetração e impacto. E as novelas, se você pegar todas elas, tinham praticamente a mesma temática, que é um vilão rico e uma mocinha pobre. Faz sentido isso para você? Um vilão rico e uma mocinha pobre. Sempre. Pode pegar. Sempre assim. Ou seja, quando você olha para o vilão, quando você olha para a pessoa rica, o teu pensamento muitas vezes é baseado nisso. A pessoa é rica, ela é ruim. E o mocinho
O mocinho ou a mocinha é pobre. E eu quero pertencer a quem? Eu quero pertencer, aí com certeza dentro dos seus valores, né? Eu quero ser uma pessoa boazinha, bonzinha, eu não quero ser uma pessoa malvada, eu não quero ser um vilão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Valquíria, desculpe, dá para você reforçar a explicação? Minha internet travou, obrigado. Beleza, reforço sim. Num processo de um sintoma como a ansiedade, assim como a procrastinação, esse pensar, sentir e agir que a gente falou aqui, ele acontece de uma maneira automática que a gente não controla, porque são milésimos de segundos, porque a nossa mente, o tempo todo, ela está querendo garantir a nossa sobrevivência. Então, a mente, para ela, não importa se aquilo, digamos, é o certo ou errado, ela vai o quê? Rapidamente tentar garantir a tua sobrevivência. Ela vai gerar uma interpretação e aí ela vai buscar, dentro da sua mente subconsciente, aquilo que já aconteceu e que garantiu a tua sobrevivência. E aí muitas vezes vem o quê? Esse lutar, fugir ou paralisar, como na crise de ansiedade. A pessoa fugiria, ela correria. Isso é automático, porque mesmo que você não corra, a sua mente dispara hormônios para o seu corpo. Então é como se eu estivesse correndo, mas eu não corri nada. Em milésimos de segundos eu começo a ter o quê? O espasmo, o final da corrida. E aí, claro, isso é muito ruim. E quanto mais vezes isso é repetido, isso vai ficando cada vez mais forte. Por isso que assim, crise de ansiedade a gente trata de duas maneiras na hipnoterapia, que é a ferramenta que eu tenho. A primeira é tratar a causa. Aonde que começou esse estado ansioso na sua vida? Quer ver uma coisa que é muito comum? Relações dos pais, como um casal na sua infância. Relações de brigas, relações de discussões, uma relação de tensão. Será que hoje papai vai chegar bêbado? Será que eles vão brigar? Será que vai ter prato voando pela casa? Será que papai vai bater na mamãe? Será que papai vai bater em mim? Será que mamãe vai bater em mim? Ou seja, gera um estado ansioso. E isso, sendo reforçado, obviamente fica muito forte. Então, como que eu faço na hipnoterapia? Primeira coisa, eu preciso desativar essas emoções. Lembra? Emoção é o combustível da ação. Essas emoções negativas, talvez a raiva, o medo, a tristeza, eu preciso quebrar isso indo em cada ponto que a sua mente tem de interpretação sobre isso. E 2, feito isso, aí é o presente. Você vai ter que tomar decisões para romper com a toxicidade. Porque se eu tenho um marido tóxico, por exemplo, esse marido, ele é o meu gatilho. E aí, claro que toda vez esse gatilho vai se conectar com o quê? Com a minha história lá do passado. Ah, Gata, mas se eu resolver só a minha história, eu enfraqueço o gatilho? Não. Você não enfraquece o gatilho. Você não enfraquece o gatilho. Você precisa, sim, tomar essas duas decisões. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui algumas perguntas ou comentários que vocês colocaram aqui. A Eloíde, eu aprendi que quando vier o gatilho eu pratico a respiração. Sim, isso é uma ótima estratégia. É você fazer com que você precisa voltar rapidamente ao presente. Tem uma técnica, eu vou ensinar aqui para vocês, uma técnica que você pode usar para aliviar os sintomas. Não é tratar a causa, não é que vai eliminar suas crises de ansiedade, tudo bem? O que elimina a crise de ansiedade é isso que eu acabei de dizer para você. Tratar as feridas emocionais e tomar as decisões do presente. É isso que acaba com crise de ansiedade. Ponto. O que eu vou te falar aqui é algo para aliviar os sintomas, tudo bem? Aí, Elô, meu marido é meu gatilho, ó. Acabei de falar isso. Isso é o que acontece muitas vezes, tudo bem? A Sara, ganho secundário é assegurar o que não tive na infância. Isso de uma maneira inconsciente, viu, Sara? De uma maneira totalmente inconsciente. Porque é a ferida da tua criança, a ferida que está aberta. Então, por exemplo, muitas pessoas que estão em relações tóxicas no casamento, relações abusivas, relações de dependência emocional, elas não tiveram o quê? Afeto da mãe na infância. O afeto emocional, principalmente. Não tiveram. Aquilo doeu para ela.
E a gente precisa sempre entender, era uma criança que precisava o quê? Se sentir segura, amada, e ela não foi. E sem julgar a mãe aqui, mas ela não foi. Essa dor, esse buraco está aqui aberto, tudo bem? Aí, digamos, você cresce e aí você conhece uma pessoa que, puxa, ela te oferece isso, né? Início, né, de namoro é tudo bonito, né? Pô, início de casamento, tudo bonito, né? Pô, que legal, nossa. Só que, sei lá, pela convivência, e aí as pessoas vão se mostrando, elas vão realmente, né, mostrando a verdadeira face delas, aí você começa a ver que aquela relação não é boa para você. E ciclos acabam, a gente precisa entender isso, ciclos acabam. Só que aí você não consegue sair, mesmo tendo a consciência que esse relacionamento é ruim. Por quê? Porque a tua mente tem uma interpretação de dor daquele abandono emocional, daquilo que você viveu lá atrás. E aí a tua mente não quer que você sofra de novo. Então meio que ela te convence a permanecer. Isso de uma maneira totalmente inconsciente. É por isso que você desiste. Quem aqui, por exemplo, que vive um casamento falido, ou que já viveu, né, uma relação ruim com um parceiro, uma parceira, decidiu num dia, não, hoje eu vou me separar, agora acabou. E você desistiu e você recuou. Ah, Gata, mas é que, sabe o que é? É que eu lembrei que eu tenho filhos, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Isso tudo é o controle da sua mente sobre você. É você não ter o domínio dela. Por quê? Todo pensamento gera um sentimento e uma ação. E aí você paralisa. Tudo bem? Faz sentido? Então, ó, boa, a Valquíria, eu pratico meditação. Meditação também é ótima, né? E eu recomendo todo mundo. Auto-hipnose também é uma ferramenta incrível que eu ensino, né, para as pessoas que fazem um protocolo comigo de hipnoterapia, porque é uma ferramenta incrível de mudança de comportamento. Só que não adianta você mudar esse comportamento se você não curar essas feridas emocionais. Tudo bem? Isso vai aliviar sintoma. Assim como a técnica que eu vou te ensinar agora, tá bom? Existe uma técnica para você controlar a ansiedade. Lembra que eu te falei? A ansiedade, quando você tem uma crise, você precisa voltar para o presente. Né? Eu não lembro se foi a Eloide que falou aqui de respiração. Foi a Eloide. Respiração. Quando você foca a sua atenção na respiração, isso te ajuda a voltar para o presente. Mas não é apenas isso. Tudo bem? Deixa eu só fechar aqui a janela, que começaram a cortar aqui algumas coisas aqui do condomínio. Vocês devem estar ouvindo, né? Estão cortando aqui o jardim. Essa técnica que eu vou te mostrar é uma técnica que, como eu disse, alivia sintoma, não trata causa. Tudo bem? Coloca um coraçãozinho aqui se você entendeu isso. Ela alivia sintoma. Ou seja, estou no meio da crise, uso a técnica, eu volto a me sentir bem, mas não resolve a sua crise de ansiedade. Não resolve. Beleza? Essa técnica se chama 5, 4, 3, 2, 1. Escreve aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Como é que você vai usar essa técnica? Anota aí para você depois até me contar se, tomara que você não tenha, mas se você tiver, se a técnica te ajudou. E essa técnica ela é muito eficiente, desde que você faça ela da maneira que eu vou te explicar aqui. Tudo bem? Então vamos imaginar que eu estou no meio de uma crise de ansiedade. E aí eu percebo, como a Valquíria escreveu, eu posso usar a técnica que o Gata me ensinou, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. O que eu faço? A primeira coisa eu vou, com os meus olhos, identificar 5 objetos que estão no meu ambiente nesse momento. Tudo bem? E eu vou falar em voz alta. Então eu vou fazer aqui com você, tá bom? Então imagina, estou lá no meio da crise de ansiedade, lembrei da técnica 5, 4, 3, 2, 1, e aí eu vou lá. Xícara, e eu vou falar alto, tá? Xícara de café, tablet, computador, copo de água e livros. 5. Eu preciso olhar para esses objetos e falar em voz alta, tudo bem? Não é apenas falar aleatoriamente palavras, eu preciso olhar, porque os olhos são um dos nossos sentidos, né, a visão. Eu olho e falo, beleza? É assim, esse é o número 5.
O 4, depois que eu falei os 5, olhei para os 5 objetos e falei em voz alta, agora eu vou para o número 4, que é, eu vou pegar alguns objetos e vou falar em voz alta. Tudo bem? Então vamos lá. Xícara de café. Eu pego. Isso, Sara, focar os 5 objetos que estão ao meu redor. Isso, você olha para eles e fala em voz alta. Tudo bem? Então agora o 4. 4 objetos que eu vou pegar na minha mão. Eu vou sentir o objeto e vou falar o nome dele. Xícara de café. Copo de água. Tablet. E como eu estou no escritório da Janu aqui, a minha esposa, isso aqui acho que é um creme, né? Body butter. Aqui, ó. É um creme. Creme. Nem sei se isso é creme, hein, gente? Depois vocês me corrijam. Vamos chamar de creme. Creme. Eu pego e falo isso. Tudo bem? 3. Presta muita atenção agora. Eu vou usar o meu outro sentido, que é a audição, que é ouvir sons. Aqui no meu caso, ó, e eu vou falar em voz alta, eu preciso identificar. Uma cortadora de grama aqui. Pássaros. E barulho na cozinha. Barulho na cozinha. Identifiquei 3, beleza? 2 cheiros. Vou usar aqui agora o meu outro sentido, que é o nariz. Você não está sentindo, mas eu estou perfumado. Meu perfume. E do meu café aqui. Então eu falo esses 2 cheiros, ok? E por fim, o 1 é o gosto que eu estou sentindo na minha boca. Eu estou sentindo o gosto de café, porque eu estava bebendo café aqui. Então, gosto do café. Essa é a técnica 5, 4, 3, 2, 1. Como eu disse no começo, ela resolve as suas crises de ansiedade? Não, ela alivia uma crise. O que faz você se curar das crises de ansiedade é tratar a causa e resolver o presente. Tudo bem? Resolver o presente. Quando você resolve o presente também, aí sim você consegue. Tem gente que assim, ó, presta muita atenção, às vezes não está preparada para resolver o presente. Por quê? Porque tem muitos medos, né, de, por exemplo, terminar uma relação. Por isso que eu preciso curar minha ferida emocional. Porque se eu não curo a minha ferida emocional, eu vou achar que ficar nessa relação é o normal. Não é. Porque a minha mente me domina. E a gente precisa dominar a mente. Faz sentido isso para você? Como que eu domino a mente? Tendo blindagem emocional. Que é o domínio das emoções. Quando eu domino essas emoções, eu estou dominando esses pensamentos. E aí o que acontece? Você fica mais leve. Faz sentido isso para você? Entenderam a técnica 5, 4, 3, 2, 1 aqui? Coloca aqui um coraçãozinho se você entendeu a técnica. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Eloide. E quando eu não penso nada disso do dinheiro, para mim o dinheiro é bom, mas não prospero. Então, existem algumas questões, né? A primeira é conhecimento. Né? Para prosperar, a gente precisa entender também que não é apenas a mudança de uma crença que resolve. A mudança da crença vai mudar comportamentos, né? Mas esses comportamentos geram resultado. É por isso, e a Eloide faz parte da comunidade Coragem, que é um grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto, é por isso que na comunidade Coragem, o que a gente trabalha lá? Disciplina. Disciplina. Então assim, eu posso ter uma crença hoje diferente sobre dinheiro. Mas, digamos, eu agora entendi que dinheiro é bom e tal, mas se eu não faço nada, se eu não vou lá e faço o que eu tenho que fazer todos os dias, sei lá, estudar, postar no Instagram, óbvio que não vai ter resultado. Então tem muito dessa disciplina. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Isso, 5, 4, 3, 2, 1.
Isso, boa, Sara. Excelente. Gostou, a Sara gostou aqui. Muito bom, excelente. Então, ó, se você eu espero de verdade que você não tenha crise de ansiedade, porque são ruins, muito ruins que a gente tenha. Mas se você tiver, usa essa técnica, 5, 4, 3, 2, 1, tá bom? Essa técnica, ela alivia sintoma. Ela alivia sintoma. Mas se você quer identificar a causa, isso, ó, a Luluzinha leu a minha mente, parabéns, eu ia falar exatamente isso. Se você quer identificar a causa, hoje e amanhã são os 2 últimos dias, e eu sou um cara de palavra, são os 2 últimos dias para você ganhar uma sessão de avaliação gratuita comigo, tá bom? Para a gente entender juntos qual é a causa, né? Ou das suas crises de ansiedade, ou infelizmente da sua depressão, ou do porquê que você não consegue sair de uma relação tóxica, porquê que a sua vida não prospera. Então, ó, digita trauma aqui como fez a Luluzinha, e aí vai chegar um link no seu direct para que você possa preencher um formulário rápido com alguns dados para que eu possa entrar em contato com você, tá bom? Então digita trauma aqui, para isso você vai ter essa sessão gratuita. Isso vai até amanhã só, ok? Porque aí na próxima semana, né, tem já uma fila gigante e aí eu vou fazer essas entregas. Eu já tenho feito em alguns dias aí nas minhas agendas, quando elas permitem, e aí eu tenho feito essas sessões. Então faça, preencha. Não adianta só digitar trauma aqui e não preencher, porque senão eu não vou, obviamente eu não vou ter o seu contato, tá bom? Então esteja aqui amanhã também, porque a gente vai falar agora da criança ferida, dessas feridas emocionais com mais profundidade, para que você possa, presta atenção, entender por que essas feridas impactam tanto na sua vida, nos teus sonhos. Porque a vida que talvez você esteja vivendo hoje, talvez ela esteja boa para você, mas ela talvez esteja aquém do que você poderia ser. No começo a gente falou, né, sobre ser fiel a gente mesmo. Ter a nossa identidade, viver a nossa identidade. É a fase mais difícil, é a fase da congruência, de ser congruente com quem você é. E para você ser congruente com quem você é, com a sua essência, você precisa deixar para trás algumas pessoas, algumas coisas, hábitos, comportamentos. E não é simples. Porque se fosse simples, estava todo mundo feliz nesse mundo de 8 bilhões de pessoas. E que infelizmente não é o que acontece. Tudo bem? Então, eu te espero amanhã, tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!